Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu curso. Professora Priscila Souto aqui com vocês para conversarmos, entendermos um pouquinho todo o edital na parte do que eles chamaram agora de legislação interna para o cargo de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Cada edital publicado de escrevente, vocês não têm ideia a felicidade que eu sinto. Lá nos meus primórdios, quando eu iniciei na docência, uma das primeiras turmas que eu entrei foi do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e de lá para cá, todos os editais publicados eu tenho a oportunidade de lecionar. Então, vai ser uma satisfação incrível estar junto com vocês nessa jornada. Se você ainda não me conhece, como eu disse, eu sou a professora Priscila Souto, leciono aqui no meu curso Direito Penal, Processo Penal, Normas da Corregedoria também para escrevente do Tribunal de São Paulo, e sou coordenadora dos cursos de exame de ordem aqui no meu curso. Então, vou estar junto com vocês nessa jornada de concurso público também, para o TJ São Paulo, e é uma satisfação incrível, como eu disse, acompanhá-los. Gente, é o seguinte, se você está iniciando os estudos para escrevente, o que está no edital não vai ser lá muita novidade para você, não vai ter nenhuma mudança, porque você está começando a partir de agora. Mas existe o cenário daqueles que já estão se preparando para esse cargo há um tempo, que já conheciam a estrutura do edital anterior ou dos anteriores, que há muito tempo era basicamente a mesma estrutura. E esse edital de agora, nós tivemos mudanças significativas, tanto na estrutura da prova, número de questões, a segunda etapa, nós tivemos bastante alteração, mas também tivemos alteração no que tange a conteúdo. Eu vou focar aqui na parte do que eles chamaram de legislação interna, né, e dar um panorama das mudanças, das novidades que nós tivemos, principalmente para aqueles que já estavam se preparando com base nos editais anteriores ficarem em alerta, e para você que está chegando agora, para você poder saber o que vai ser cobrado, qual o cenário dos temas que você precisa estudar e principalmente o como estudar essa disciplina, porque tem um padrão, né, de disciplina que você precisa ter umas técnicas específicas para estudar, e simplesmente pelo como a banca costuma cobrar é um sinal de alerta no como estudar também, quais são os pontos que você merece atenção no decorrer de seu estudo. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho dessa parte mais técnica, né, dos cuidados, da organização dos seus estudos com essa parte de legislação interna do nosso edital. Antes da gente começar, eu quero só deixar aqui com você o meu Instagram, minha rede social, para que você possa me acompanhar, para que você possa compartilhar lá comigo os seus estudos. Você tem sim a nossa plataforma para encaminhar as suas dúvidas, mas eu gosto bastante de manter contato aí com vocês, acompanhá-los nessa jornada mais de pertinho, e eu acho que a rede social ajuda bastante nessa parte, né? Então aqui, ó, no cantinho tem o meu Instagram, tá? Deixa eu até colocar aqui ele maior, porque acabou ficando bem pequenininho, né? Então, deixa eu voltar aqui. Você pode me encontrar no @Priscila Souto _. Manda lá mensagem para mim, fala que você tá se preparando para o cargo de escrevente do TJ São Paulo, que eu vou te acompanhar, a gente vai poder conversar por lá, tá? Então não deixe de compartilhar aí, que vai ser bem interessante toda a nossa jornada, tá? Gente, é o seguinte, vamos falar então do nosso edital? Veja bem, antes nós chamávamos apenas de normas da corregedoria. E o que acontece? Tivemos uma ampliação de conteúdo. A primeira coisa é que normalmente quando eu falo de normas da corregedoria que eu escutava, nossa, essa disciplina é muito chata. Essa disciplina não é legal, eu não gosto de estudar. E eu falava, mas peraí, se você quer ser escrevente,
Coloca na tua cabeça que você não está estudando normas da corregedoria para o concurso. Estudar normas da corregedoria já é uma espécie de treinamento para o seu cargo. Porque nas normas da corregedoria, principalmente a parte que é cobrada na prova descrevente, é basicamente o detalhamento do teu dia a dia ali no cartório, né? Traz todas as regras, traz os prazos que precisam ser cumpridos pelos escreventes, pelos servidores de modo geral. Eu brinco que são os bastidores do processo. No seu edital, você vai ter que estudar processo civil, você vai ter que estudar processo penal, que aí você lida com o palco do processo, né? Do balcão para lá. Então, os atos do processo, como que eles precisam ser praticados, no caso pelas partes, né? E o juiz, o que tem que fazer, o andamento do processo. Só que para o processo andar, tem todo um trabalho de bastidor que, na sua maioria ali, é impulsionado pelos escreventes do TJ São Paulo. Então, põe na sua cabeça que estudar normas da corregedoria, na verdade, já está te preparando para lidar com o dia a dia das suas atividades lá quando você tomar posse do seu cargo, e isso vai acontecer. Eu gosto de explicar, de mostrar isso para que vocês tenham mais carinho com essa disciplina, para que vocês olhem para as normas da corregedoria de forma diferente, né? E aí eu falo, então se você não gosta de normas, esquece, né? Para tudo, porque como que você vai aprender do jeito que você tem que fazer, para você não ter nenhum tipo de problema posteriormente na atividade do seu cargo, se você, desde já, coloca uma barreira gigantesca, tá? Só que o que aconteceu? Agora, nós não vamos nos limitar somente às normas da corregedoria. Nós tivemos aqui, como eu disse, uma ampliação de conteúdo. Outras normas foram trazidas para o seu edital. E no todo, né, algumas delas não são tão grandes assim. Não é um conteúdo tão gigantesco. Mas, querendo ou não, é mais conteúdo. Então, você precisa se organizar bem para poder passar por todas essas resoluções, essas normas que agora serão objeto de questionamento na sua prova. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu trago aqui para vocês, primeira resolução, e isso é novidade no nosso edital, é a resolução do TJ São Paulo, número 850 de 2021. Veja bem a data dessa resolução. Estávamos aí no meio daquela confusão, né? Pandemia, pós-pandemia, ficou tudo fechado e precisamos regulamentar o teletrabalho no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, é uma resolução que veio para justamente regulamentar essa situação que antes basicamente não existia. Antes nós tínhamos quase que 100% das pessoas trabalhando presencialmente, mas com tudo que aconteceu com a questão do Covid, houve a necessidade de adequação desse trabalho para home office, teletrabalho e assim por diante, então precisava ter uma regulamentação. Como que isso vai funcionar? E essa resolução 850 é que vem trazer tudo isso. Veja bem, eu trago aqui 2 pontos para vocês importantes de atenção. Claro que você vai precisar dar uma estudada geral, mas o capítulo 1 e o capítulo 2 eu acho que precisa estar no seu radar de forma mais incisiva, tá? Então, o capítulo 1 ele vai trazer aspectos gerais do regime de teletrabalho no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e o capítulo 2 ele trabalha ali a parte dos servidores. Veja bem, nós temos o capítulo 3, se não me falha a memória, que vai trazer a parte do teletrabalho dos magistrados. Não que você não vá estudar, não vá dar uma lida nessa parte, mas eu penso que a tendência é que eles tenham um olhar mais, né, específico para a parte dos servidores do que dos próprios juízes. Podemos ser surpreendidos? Podemos, gente. Isso aqui é o que eu penso, tá? Então, assim, Priscila, eu vou estudar a resolução completa. Sim,
mas eu vou ter mais cuidado com o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 4 também, que traz umas regras específicas ali, tanto para o magistrado quanto para os servidores, tá? Mas assim, qual o capítulo que eu darei menos incidência? O dos magistrados, tá? Eu acredito que o foco maior vai acabar sendo para essa parte do servidor, que é onde você acaba ali se enquadrando, tá? Gente, um ponto importante, essas resoluções e as normas da corregedoria de modo geral acaba sendo uma disciplina que é muito letra de lei, letra de resolução, letra de norma. Então não tem como, você vai precisar ter o cuidado de fazer a leitura dessas normas, tá? No final, depois que eu passar para vocês aí todo o panorama dos temas, eu vou falar um pouquinho sobre a forma de estudar, porque não tem jeito. Tem coisa nessa disciplina, nessa parte de legislação interna, que não vai ser muito o entender. É claro que o entender vai ajudar muito em alguns aspectos, mas tem algumas coisas que é decorar. Então, por exemplo, quando ele trouxer prazo, não tem muito o que fazer, gente. O prazo, é decorar o prazo. E eles perguntam prazo, às vezes vem. Então, às vezes, você precisa decorar certas coisas, não tem como fugir. E como fazer isso? Repetição, né? Repetição, fazer tabela, fazer mapa mental, mas a gente chega lá, tá? Então, primeira coisa que você vai precisar estudar vai ser essa resolução, tá? Do TJ São Paulo com a parte de teletrabalho. Depois ele traz a resolução número 963 de 2025, olha lá, algo extremamente atual, que vai falar sobre a governança e utilização do sistema EPROC nas unidades do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Com a questão de atualização aí do sistema que foi modificado, né? Precisa com que os servidores estejam por dentro da utilização desse sistema. É claro que o pessoal que já estava lá precisou aprender e eles querem que vocês que vão chegar agora já estejam por dentro, né, dessa parte aqui de governança e utilização do EPROC. Confesso para vocês que toda mudança causa aí um certo transtorno e até eu que sou advogada, esses dias, né, tive que entrar ali, estava acostumada com o sistema anterior, enfim, então causa um pouco de rebuliço, precisa estudar essa atual resolução por conta da alteração do sistema. Eu confesso para vocês que quando teve essa mudança, eu parei para pensar, eu falei, gente, isso de alguma forma vai acabar impactando também nos concursos, e na época que veio eu falei, eu acho que para escrevente pode ser que isso apareça. Dito e feito, veio aí, já desde do concurso público, eles pedindo esse tema que vocês estudem e que vai cair questão sobre isso. Pode ter certeza que vai aparecer. Veja, chega uma hora que a banca tava com aquele conteúdo de normas que tudo já tinha caído praticamente, né? Assim, e agora eles têm um monte de coisa nova para criar questão nova. Então é muito mais fácil para o examinador esse concurso nessa parte, porque tem conteúdo novo para ele cobrar, né? Então fiquem atentos, porque vai ter questão sobre tudo isso. Outra coisa, Lei Complementar 1111, né? 1111, institui plano de cargos e carreira dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e dá outras providências. Então, não é uma lei nova de 2010, mas é que cuida aí de todo o plano de carreira. Não é muito grande também, mas merece a sua atenção, tá? Na sequência, o bendito do regimento interno do Tribunal de Justiça. Então, isso antes não era cobrado e aí, né, agora não dá para fugir. Nas nossas aulas, a gente vai trazer para vocês os pontos mais relevantes para você ter atenção, aqueles pontos que a gente acha mais provável de serem cobrados, mas é importante que você dê um panorama geral aí no regimento interno, né? E não deixe de estudá-lo. Eu, de verdade, acredito que
com toda essa alteração, né, que nós tivemos da prova, de modo geral, eu tenho pensado num formato de questão que eles podem trazer. Sabe aquele estilo de questão assim, assinale a alternativa correta? E aí, cada alternativa vir com a afirmação de um pedacinho de uma norma. Eu penso que não necessariamente cada questão vai ser de um tema isolado. Por exemplo, uma questão inteira sobre regimento interno do tribunal. Pode ser que a gente se depare com uma questão que a alternativa A vai ser sobre o regimento, né? Aí a alternativa B vai ser sobre a lei complementar, a alternativa C sobre uma resolução. Então eu penso que pode surgir questões assim. Então é importante que a gente treine os formatos que a gente já tem de questão, mas também se prepare para possibilidades na estrutura da formação dessas questões, porque como nós tivemos uma enxugada no número de questões na prova, eu penso que é uma forma deles cobrarem todo o conteúdo com um número menor de questões. Então, vamos precisar ter atenção para pensar em praticar um pouquinho de questão assim também, para estar preparado aí, né? Porque é um tipo de questão que eu acho um pouco mais trabalhosa de ser feita, se ela aparecer. Não tô falando que obrigatoriamente vai, mas é algo que tá na minha mente e que eu quero montar para vocês algumas questões nesse formato, para que vocês estejam preparados. E por que eu digo que é uma questão um pouco trabalhosa? Porque, veja bem, se você abre uma questão que tá falando só de regimento interno, naquele momento que você tá focado em resolver aquela questão, você esquece, né? Esquece no sentido de que não abre margem de atenção para outras legislações, para outros temas. A tua mente, ela se direciona apenas para o regimento interno. E aí acontece que quando uma questão mistura os temas, a cada alternativa que você lê, você tem que puxar da sua mente o conteúdo sobre aquele tema. E acaba sendo mais trabalhoso e mais cansativo, porque você precisa puxar ao mesmo tempo, num curto prazo de tempo, 4 temas, por exemplo, distintos. Então, a gente precisa estar preparado para essa possibilidade também, tá? Não sei se faz sentido para vocês o que eu tô dizendo. Comenta aqui embaixo depois se faz sentido, né? Se você concorda que pode ser que a gente tenha esse tipo de questão, essa forma de estrutura de questão. Então, nos nossos treinos de questão, nós vamos precisar também buscar criar questões aí inéditas nessa estrutura, porque acredito que pode ser uma boa pedida para a banca, tá? E vocês estarão preparados para isso, caso isso realmente aconteça. E aí, nós entramos efetivamente nas normas da corregedoria. Quando a gente fala de normas da corregedoria, aqui eles no todo mantiveram os temas cobrados, mas também tivemos ampliações em alguns tomos de normas da corregedoria, que você precisa ter atenção. Então, em alguns eles pulavam umas sessões e agora eles colocaram de tal a tal, ou seja, acaba englobando todo aquele conteúdo que alguns conteúdos antes eram pulados. Então, vamos lá. Aqui eu mesclei um pouquinho, tarjando a forma que estava antes e como ficou agora, tá? Principalmente para você que já estava aí nessa caminhada. Então, olha lá. Nas normas da corregedoria, especificamente, os primeiros tomos continuaram da mesma forma que anteriormente eram cobrados. Então, capítulo 2, seção 1, subseção 1 e 2, capítulo 3, seções 1, 2, 5, 6 e 7, tomo 1, capítulo 3, seção 8, dentro disso, do 8, apenas as subseções 1, 2 e 3. E aí aqui no capítulo 3, a gente tinha, né, nós tínhamos anteriormente a seção 9 a 15, 17 a 19, tá?
E aí, o que acontece agora? Agora ele coloca da seção 9 a 19. Ou seja, ampliação de conteúdo aqui que você precisa ter cuidado, tá? Lá no capítulo 11 ficou a mesma coisa, sessões 1, 4 e 5. E aí a gente tem aqui também, né, a alteraçãozinha que vai da sessão 1 até a sessão 7, tá? Então, ficou algo também mais amplo, porque nós tínhamos antes a indicação especificamente de subseções, e aí agora ampliou. De qualquer forma, eu deixei já aqui para vocês, ó, como ficou agora, sem esse negócio de tarjar para não ter perigo de confundir ninguém. Então, acabamos que nas normas da corregedoria em si, também tivemos uma ampliação e atenção para as atualizações que eventualmente tenham ocorrido. Normas da corregedoria, todo edital que sai sempre tem algum ponto com atualização, tá? Então, eu acho que nunca teve de um edital para outro que não tinha mudado especificamente nada. Sempre tem um artigozinho das normas, 2 artigozinhos que ou tiraram um pedaço, ou alteraram, ou acrescentaram. Então, precisa ter cuidado com materiais que não estejam atualizados. Gente, muita atenção com isso, tá? Nas aulas de normas, eu costumo colocar um compilado para vocês com a atualização para o edital. Em cada aula que a gente passa, eu sempre deixo a letra das normas daquele tema que a gente está trabalhando no conteúdo. E isso é muito importante de vocês terem em mãos. Você precisa ter um material com as normas compiladas, com claro, aqui agora, né, todo esse conteúdo de legislação interna, para que você tenha atenção, né, para que você possa estudar. E eu digo para vocês, eu sei que tem a galera muito do digital, que gosta, não usa mais papel, não usa mais impressão, tem a galera que é mais do papel. Não importa a técnica que você utilize, o que funciona para você, mas tem algumas dicas que eu sempre trago, tá? É importante que você tenha essas normas compiladas. E aí que você também utilize eventuais materiais que forem disponibilizados em cada aula. Então, eu costumo colocar para vocês os próprios slides que eu costumo fazer, as normas um pouco mais esquematizadas, né? Porque é o tipo de matéria, de disciplina, que é importante você grifar, você fazer anotação, que você construa os seus esquemas, porque tem alguns pontos que não tem muito o que fazer. Você vai precisar absorver aquilo por repetição. E quanto você desconstrói o artigo, né, naquela redação linear e transforma em algo visualmente mais esquematizado, e até mesmo o seu trabalho de construir esse esquema te auxilia muito na absorção do conteúdo. Ficar só lendo, às vezes chega uma hora que você não sabe nem mais o que você tá fazendo, que você tá, sabe, vai no automático sem absorver, como se você estivesse fazendo aquilo para cumprir com o conteúdo do edital. Então, normas, legislação interna, de verdade, faça o que a gente chama de estudo ativo. Não apenas fazer leitura passiva. É importante que você tenha ali um trabalho de grifar, de puxar seta, de anotar, de esquematizar para que você absorva melhor. Gente, isso é comprovação científica, um estudo ativo. E aqui eu tô falando de normas, mas de verdade, isso acaba servindo para todas as disciplinas. É muito importante, faz toda a diferença, tá? Existem sim estudos que falam que um estudo ativo manual é um pouco mais efetivo, mas se você utiliza computador e funciona para você, tá tudo bem também, mas não deixe de ter um estudo ativo, seja lá como ele for.
seja utilizando a tecnologia, seja com caneta e papel, seja com grifos no computador e digitação, seja num tablet, num iPad, que você utilize aquilo ali como caderno, mas enfim, seja lá a técnica que você utilize, mas coloque um estudo ativo que de verdade faz muita diferença. E aí aqui entrando um pouco na técnica que nós utilizamos, na nossa metodologia, melhor dizendo, do saber, revisar e praticar. Então no saber você vai ter as aulas, né? É importante porque nós trazemos de alguma forma, às vezes, aquilo que está escrito na norma, aquilo que está escrito na lei, para algo mais rotineiro, com exemplos, com situações que acabam ajudando você a absorver, né? A lembrar daquele exemplo e puxar o conteúdo da norma. Então, assiste acompanhando o material que tiver disponível, anote palavras-chave, anote raciocínios, anote dúvidas que possam surgir para você poder depois complementar no seu momento de estudo e, se não conseguir exaurir aquela dúvida, poder encaminhar a dúvida na nossa plataforma, né? É um ponto importante, você tire ali as suas dúvidas. E depois dessa sessão de apresentação do conteúdo, que seria no saber, onde você está conhecendo, né? O professor está levando para você aquele tema, você precisa revisar. E como que você vai fazer a revisão? Leitura das normas, leitura dos materiais, das suas anotações, para você poder revisar as dúvidas que você teve, as dúvidas que foram tiradas, eventuais esquemas, mapas mentais. Então, são todos materiais que te auxiliam muito na hora de revisar aquele conteúdo. Eu gosto muito também de, nas normas da corregedoria, gente, trabalhar com tabelas. Fica muito legal e ajuda muito a resumir, sabe? Tabelas é algo que nas normas, vocês nas minhas aulas vão encontrar bastante tabela também, que eu acho que funciona muito. E aí, gente, não tem como o praticar. Precisa resolver questão de provas anteriores e aqui também, eventualmente, questões inéditas que forem propostas, principalmente com relação aos simulados, né? Só que mais do que fazer questão, você precisa corrigir essas questões. Eu vejo muita gente, eu tô fazendo simulado, tirei tantos pontos. E aí passa pro próximo. Tá, mas e aí? Você corrigiu? E os pontos que você não fez? Você identificou aonde você errou, o que você não sabia, para você poder estudar esses temas? E outra coisa, às vezes você fez tantos pontos, mas esses pontos todos não eram efetivamente de conhecimento. Existiram muitos chutes. Então já fica a dica para você, quando você estiver fazendo um treino, quando você estiver fazendo um simulado, quando você estiver estudando por questão, marcou a alternativa que você vai indicar como correta? Cria um código para você, sei lá, estrelinha é porque eu estava convicto que a resposta era correta. Ponto de interrogação, eu estava na dúvida e chutei. Para você saber quais eram as questões que você achou que de fato sabia e que pode ser que estejam erradas e você vai falar, tem alguma coisa então que eu preciso reforçar nesse tema. E as questões que você chutou. Porque vai ter questão que você vai acabar chutando. Mas você precisa identificar. Porque isso quer dizer que aquele tema é um tema que você precisa estudar e desenvolver um pouco melhor, tá? Então, atenção, dê um olhar especial para essa disciplina. É uma disciplina importante, como eu falei. Pensa que já é o seu treinamento para posse. Olha para ela com carinho. Porque ali não é só o conteúdo daquilo que você precisa saber para passar na prova, mas sim que você precisa saber para exercer o seu ofício, para que você consiga entregar um trabalho de excelência no cargo que você almeja, certo? Então, vamos juntos. Estarei à disposição de vocês no decorrer dessa jornada. Vou estar com vocês também em processo penal e vai ser muito bom até o teu nome na lista, até a tua posse poder te acompanhar, tá? Então é isso, nós vamos ficando por aqui. Aguardo vocês lá no Instagram, no @PriscilaSouto_. Vamos juntos buscar a sua vaga, que vai dar tudo certo. Até mais!
Olá, meu aluno, professor Adriano, professor de matemática e raciocínio lógico aqui do meu curso. Nessa aula eu vou mostrar para você, num panorama, uma aula estratégica de como você vai estudar para o concurso TJ São Paulo. Bom, são duas frentes, raciocínio lógico e matemática. Vamos dar uma olhadinha nesse edital. Olha, o aluno lê esse edital e fica perdido. O que que eu vou estudar? Para onde vai? A banca, ela gosta de colocar, a banca Funesp gosta de colocar exatamente esse edital aí para vários concursos. Só que a interpretação desse edital é desse jeitinho. Ele começa a partir daqui, ó. As questões da prova, a última linha, poderão tratar das seguintes áreas. É daqui para lá, certo? Praticamente, ele repete duas vezes esse edital. Começando assim, ó. Vou botar com uma corzinha bonitinha, ó. Visa avaliar a habilidade do candidato de entender a estrutura lógica. Opa, peraí, estrutura lógica? O que significa estrutura lógica? Nas aulas futuras você vai ver comigo o que significa um argumento. Argumentos são proposições ou premissas e no final você vai ter que chegar numa conclusão. O nome desse pacote chamado premissas e conclusão, o nome desse pacote é chamado de argumento. Argumento. Por isso que se chama estruturas lógicas argumentativas, né? Ele vai dar um argumento para você e para você decidir qual é a conclusão que você chega. Questões muito comuns isso aí. O que mais ele fala? Relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas, eventos fictícios e deduzir novas informações das relações conhecidas e avaliar condições. Que coisa complicada, né? Olha só, e relações. O que ele está querendo dizer nessa coisa feia? Tudo isso, dentro desse primeiro parágrafo, está colocando questões de argumento e questões assim, ó, posições, ó, relações arbitrárias entre pessoas, lugares e coisas. Já viu aquele tipo de exercício que é assim? Tem 5 amigos, João, Pedro, Antônio, Maria e André, certo? Não nessa ordem, mas existe um advogado, um contador, um professor, né? Um filósofo e um matemático. O matemático é baiano, o professor, o advogado é carioca, mas não mora, né, no Rio Grande do Sul. Ele vai falando um monte de historinha e você vai ter que relacionar quem é o advogado, quem é o matemático, onde que quem é o carioca, quem é o baiano, quem é o paulistano. Esse tipo de exercício, relações arbitrárias entre pessoas, né? Isso aí você resolve muito facilmente fazendo uma tabelinha. Você vai ver isso aí durante as aulas comigo, tá bom? O que mais ele fala aí, ó? Visa também avaliar o candidato se identifica regularidade em uma sequência numérica ou figural. Esse tipo de exercício sempre cai na banca. A banca gosta de colocar uns números, por exemplo, assim, ó, 3, 7, 11, aí é uma sequência. E nessa sequência tem um raciocínio lógico por trás dessa sequência. E ele pede qual é o número que está na posição 20ª, qual é o número que está na posição 30ª. Então você tem que descobrir qual é a lógica dessa sequência e adotar para todos os números que estão na frente. Isso que ele está dizendo, a sequência numérica. Ou figural. Figural quer dizer que pode ser assim, ó. Um triângulo, uma bola, um quadrado e uma estrela. Um triângulo, um quadrado, uma bola, uma estrela. Qual é a figura que está na posição 30ª? Qual é a posição 2025? Lá na frente, né? Isso aí também são questões de sequência figural em que ele vai te pedir qual é a figura que está em uma determinada posição lá na frente. Tá certo? De modo a indicar qual elemento dada na posição. Ele está falando, ó, vai cair questões de sequência. Praticamente está falando isso. As questões da prova poderão ter, aí a partir daqui ele começa a repetir, de modo sintetizado, é lógico, né? O que deve cair? Estruturas lógicas, que são essas estruturas lógicas que eu estou falando, né? Lógica de argumentação, que eu acabei de falar, o que é um argumento, né? Diagramas lógicos. Aqui ele começa a embolar a cabeça do aluno. Por quê? Os diagramas lógicos você encontra em diversos assuntos. Um deles são esses aqui, ó. Quantificadores. Quantificadores, aí você vai ver na aula em que há quantificadores universais, quantificadores existenciais, e além disso, ele vai pedir para você fazer isso aqui, ó, as negações desses quantificadores. Sem problema nenhum, né? As sequências eu já disse, tá vendo? Ele faz um resumo. Agora,
Só basta isso aí estudar? Não, aí tem umas matérias embutidas dentro desse grande guarda-chuva chamado estruturas lógicas, que são os conectivos, né? Os conectivos. E dentro desses conectivos também tem negações. Existem negações dos conectivos e dos quantificadores. Nem precisa falar para você que, com certeza, para as estruturas lógicas, você tem que saber as tabela verdades ou tabela verdade. Tudo bem? Aquele negócio lá de centão, V com V da F, ixi, aquela coisa toda que a gente vai falar durante a aula, né? Certo? E também as equivalências. Tem caído muitas questões de equivalência, certo? Então, esse é o panorama dessa parte de RL. Então, quando você for procurar questões, né, para você estudar raciocínio lógico, o que você tem que ver? Questões de sequência. Já procura logo questões de sequência, aqui, ó, questões de sequência, diagramas lógicos, que são os quantificadores, e também isso aqui, olha, pode cair isso aqui também, ó, a parte de conjuntos. Já viu aquele tipo de exercício que é assim? 10 alunos gostam de matemática, 8 gostam de português, né? Nenhum gosta das duas matérias, né? Quantos alunos gostam apenas de matemática? Esse tipo de exercício você faz com diagramas lógicos, que são os conjuntinhos que você já viu, né? E você pinta essas coisinhas aqui, A e B. É isso aí. Diagramas lógicos tem duas matérias, quantificadores e conjuntos. Eu creio que na escola você viu conjuntos, mas na escola dificilmente dá quantificadores, ou quase nunca dá quantificadores, né? Já falei sobre os conectivos, que você vai ter que estudar, saber o que são as negações, as tabelas verdade e as equivalências, né? Tabela verdade, você vai estudar com as estruturas lógicas. Tu já viu que tem uma estrutura lógica, né? Certo? Que são os argumentos. A gente vai identificar quais são os argumentos, né? E a gente tem que usar a tabela verdade. Logo, a tabela verdade é uma coisa que tem que estar na tua cabeça até no dia da tua prova. Esse é um panorama para você estudar nesse conteúdo. Estrutura lógica, lógica de argumentação, diagramas lógicos e sequências. Isso aí é muito importante, você saber o que vai estudar. Mas durante as aulas, eu vou te orientar bonitinho e fazendo questões da tua banca, legal? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou passar para matemática. Nossa, professor, matemática é matemática. Muitos alunos gostam mais desse conteúdo do que desse daqui de matemática. Mas eu vou te dar um panorama também de matemática, pelo conhecimento que eu tenho da banca, do que você deve estudar. Vou colocar o top 01, 02, 03 e assim vai. Bom, se eu for falar para você, professor, qual é o tópico que cai mais aí? Nem precisa falar para você que é esse aqui, ó. Cadê? Olha aqui, ó. Esse daqui, porcentagem, top 01. Toda prova cai uma questão de porcentagem. A banca adora colocar porcentagem. E detalhe, eles gostam de misturar porcentagem com esse daqui de baixo, ó. Cadê? Esse aqui, ó. Regra de 3 simples. Eles gostam de misturar com porcentagem. Legal? Algumas questões têm esse link. Regra de 3 com porcentagem sempre. Agora, regra de 3 composta pode cair? Pode, mas eu acho até difícil, porque dentre as duas, a simples que tem caído mais, e misturando com porcentagem, entende? Então, porcentagem acho que é o tópico 01, aquelas questões que falam assim, ó, João teve aumento de 10% o número de efetivo do TJ, e em 2025 teve uma redução de 10%, aumentou 20, aumentou e diminuiu 10%. Quantos por cento, então, fica de crédito? Aí o aluno que não faz cursinho vai fazer assim, né? 20% de aumento e 10% de queda, fica com 10 no lucro. Ei, vai errar feio pra caramba, né? Questões do tipo assim, João teve um aumento de 15%, 15%, e logo em seguida ele teve um desconto de 12%. Quantos por cento ele teve de aumento? Aí o aluno presta 15% de aumento. Perdeu 12, ficou com 3. Nossa, errou feio. A gente vai ver como é que vai fazer essas questões, tá bom? Próximo assunto que cai muito é isso daqui, ó. Como a banca adora isso aqui, ó. Como a banca adora isso aqui. Médias. Média sempre cai nas questões. E detalhe, cai média assim, ó. Ó, essa média. Média cai com gráficos assim. Aí ele vai colocar uns
umas barras aqui assim, ó, umas barras, como fez até no concurso do TRT, né? Coloca umas barras e pergunta qual é a média. Não vai estudar essas duas palavras que normalmente a galera coloca no pacote sem saber. Média, aí tem a moda e mediana. Isso não está no edital, beleza? É só média aritmética e a média ponderada. Média ponderada é a mesma coisa que a média aritmética, é quando você entra com alguns pesos aí, mas a solução é a mesma coisa, certo? Esse, então, é um tópico 02. Sugiro que você dê ênfase a esse conteúdo, porque uma de cada é certo. Então, já tem aí 2 questões na tua prova, apesar de serem apenas 4 questões, né? Raciocínio lógico, são 7 questões, então pode ser que caia isso aí. É lógico, não vai cair o edital todo, o avaliador vai ter que escolher 4 desses 13 aí, ó, desses 13. Legal? Porcentagem média, isso é certo. Próximo assunto, top 03. Vamos lá, esse aqui, ó. Esse aqui, número 3, ó. Tá vendo? Razão e proporção. Razão e proporção cai demais da conta, né? A banca adora questões assim, quer ver? A razão entre João e Pedro é 3/5. Se o triplo da idade de João menos o dobro da de Pedro é igual a 15 anos, qual é a idade de Pedro? Ou questões do tipo assim, andei 2/5 de uma estrada e depois andei 1/3 do restante. Como essa palavra vai cair, do restante. Se ainda faltam 12 quilômetros, qual é o tamanho da estrada? Questões de frações. E questões de frações nem sempre vem a palavra razão. Às vezes ele fala apenas a fração em si. Aliás, razão é uma fração, né? Certo? Questões do tipo assim: a razão entre homens e mulheres de um concurso é igual a 7/11. Se desistirem 200 homens, né, e entrarem mais 100 mulheres, qual é a nova razão? Esse tipo de exercício, a banca adora colocar esse tipo de exercício, tá certo? Então, razão e proporção é outro tópico que tem que sacar. Aí, o avaliador vai pensar assim, caramba, eu tenho que escolher agora dos demais mais um tópico para colocar 4 questões, então eu vou escolher esse aqui, que a banca adora colocar esse aqui. É certo também que vai cair isso aqui, ó. Geometria, garoto, ó. Geometria, certo? Isso tomando como base o comportamento da banca em relação a outros concursos. Mas não quer dizer que não vai cair os outros assuntos. É assim, você sabe que a minha matéria é coadjuvante, né? Eu sei que você adora direito e vai estudar a minha matéria lá para o final. Então, se você fizer essa estratégia, que não é uma estratégia legal, estuda pelo menos esses que eu estou indicando aqui. Mas o ideal é você fechar esse conteúdo bonitinho, tá bom? Beleza. O que que você tem que saber de geometria analítica? Muita gente fala assim, forma, tá escrito forma aí, né? Mas que forma, professor? A Funesp, para o teu concurso, vai cair somente essas formas aqui, ó, o quadrado, o retângulo e o triângulo equilátero. E detalhe, aí você tem que saber o que que é perímetro e área. Perímetro, a soma de todos os lados, algumas formulazinhas de área. Pode ser que ele misture razão e proporção aqui nesse conteúdo. Razão e proporção. Pode ser. Quer ver? Vou inventar uma aqui. A razão entre a base e a altura de um retângulo, a razão entre a base e a altura de um triângulo é 5/3. Se o perímetro é igual a 80 centímetros, qual é a área desse retângulo, viu? Misturou razão com a área, com geometria. 2 assuntos conectados. Provavelmente é isso que a banca vai fazer, porque tem um número reduzido, reduziu o número de questões. Então ele vai ter que colocar aí porcentagem com regra de 3, geometria com razão e proporção. Legal? Mais volume. Nossa, eu acho que se eu fosse o avaliador, pelo que eu vejo de provas anteriores, colocasse uma questão de volume. E o volume, você não vai estudar nada de cilindro, hein? Por favor, cilindro, pirâmide, nada disso. Apenas esse daqui, ó. O cubo, ó, olha só, e o paralelepípedo, certo? Esses dois aí. E nem precisa falar para você que você tem que saber calcular quantos litros que cabe dentro de uma dessas formas aí. Mais ou menos assim que deve cair. Uma piscina tem 10 metros por 5 metros por 2 metros.
Fulano abriu uma torneira que despeja 20 litros por minuto. Quanto tempo que demora para... Aí vou meter uma razão agora. Quanto tempo que demora para encher 2/3 da piscina? Pronto, acabei de inventar uma questão com 3 conteúdos. Volume, certo? Razão e proporção e regra de 3. 3 assuntos numa questão só. Normalmente a banca faz isso, tá certo? E esse daqui também é uma queridinha. Teorema de Pitágoras, que teorema de Pitágoras você usa somente nesse triângulo aqui que eu estou desenhando, o triângulo retângulo. Então não vai estudar coisa que não vai cair na geometria. Você vai estudar quadrado, retângulo, triângulo, retângulo. Pode ser que você possa estudar uma figura chamada trapézio. Pode ser. Aí você vai estudando as coisas mais básicas que tem aí. O trapézio, um paralelogramo, legal? Um paralelogramo, um losango pode ser também, certo? Mas nada daquelas áreas de figuras estranhas. E mesmo porque não é assim que cai na prova. Na prova não cai essas figuras. Ué, professor, então por que você está pedindo para eu estudar? É porque na prova cai uma figura toda estranha assim, ó, e pede para calcular a área disso. Ué, que figura é essa? Aí é lógico que você vai ver as técnicas que tem. Basta você recortar essa figura toda em pedacinhos, aí você acha a área do retângulo, acha a área desse outro retângulo e acha a área desse triângulo aqui. E retângulo, triângulo, retângulo. Tá certo? Geometria é isso aí. Então vamos colocar, deixa eu ver, terceiro, né? Esse aqui é o terceiro, eu botei segundo. Então aqui é o terceiro, certo? Terceiro aqui. E aqui vamos colocar como quarto. E pronto. Ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Professor, então as outras não vai cair? Eu não estou dizendo isso. Agora, vamos lá, vamos seguir a nossa ordem. Esse outro tópico aqui é um que possa cair bem, certo? Vamos botar aí, tópico 05, né? Quinta posição. Equação do segundo grau. Pode ser, mas o avaliador tem tanto outros assuntos interessantes para cobrar, ele vai meter uma equação de segundo grau. Se você tiver tempo, beleza. Agora, não vai resolver a equação do segundo grau seca, ficar assim, eu sei resolver uma equação do segundo grau. E não é assim que cai. Você sabe que a Funesp, ela não gosta de colocar questões secas. Ela gosta de colocar uma historinha. E nessa historinha você vai decodificar e cair nisso aqui, ó. Ok? Legal? Então, se eu falo para você assim, ó, vou inventar uma questão aqui que envolve 2 assuntos. Um retângulo, a base é 2 metros a mais do que a largura. Então, x e x mais 2. Olha lá, a base são 2 metros maior que a largura. Se a área é igual a, sei lá, 80, se a área é 80 metros, qual é o valor do perímetro? Bom, aí você sabe que a área de retângulo é base vezes altura, não é? Então vai ficar x mais 2 vezes x. Isso é igual a 80. Pois bem, caiu numa equação do segundo grau. Então a equação do segundo grau você tem que estudar, mas lembre-se que é através de uma historinha que você vai ter que ler, decodificar e cair nessa tal equação do segundo grau. Vamos seguir um pouco mais aqui. Assuntos menos comuns, mas também pode cair, que se cair é fácil. MMC e MDC. Dos dois, nem precisa falar para você que o MMC é o que mais cai. Questões de frequência, aquele tipo assim, quer ver? Fulano tira serviço de 6 em 6 dias. E o amiguinho dele tira serviço de 7 em 7 dias. E um terceiro amigo tira serviço de 10 em 10 dias. Hoje, segunda-feira, dia 8 de agosto, né? Hoje que dia? Hoje estou gravando essa aula na quinta, né? Hoje, quinta-feira, tal. Que dia que eles vão tirar serviços juntos novamente? Aí tá lá, letra A, terça-feira, letra B, quarta, letra C, quinta. Então, exercícios de coincidência de frequência. Exemplo, um trem parte de 10 em 10 horas, o outro trem parte de 12 em 12. 8 horas da manhã de hoje, eles estão partindo juntos. Quando que eles vão partir juntos novamente? Legal? Então, é assim que caem essas questões de
MMC, né? Eu tomo um remédio de 10 em 10 horas, outro remédio de 12 em 12, outro remédio de 24 em 24 horas. Eu tomei os três juntos ao sair do médico, 8 horas da manhã. Que dia que eu vou tomar os três juntos novamente? Então, isso aí são questões de coincidência de frequência, né? Um fiscal do TJ vai em uma repartição pública a cada 6 dias. O amiguinho vai a cada 8 dias. Quando que vão juntos? Pegou a ideia de questões de MMC? Dificilmente MMC você vai ter que fazer isso aqui, ó. 8, 9, 12. Ei, isso aqui seco não cai, cai com uma historinha para você usar essa ferramenta aí. Já o MDC é pouco comum, mas você identifica questões que falam assim: eu tenho processos da primeira região e processos da segunda região. E eu quero dividir isso em pastas. Dividir. Olha a técnica, olha a palavra-chave. Dividir, que é divisor, né? Vem de divisor. Dividir em pastas com a mesma quantidade e cada pasta o maior tamanho possível. Legal? Pouco comum, mas isso aí a gente vai ver durante as aulas que o MDC é fácil de identificar também. Legal? Juros simples. Ó, eu digo para você, juros simples é uma coisinha que você vai estudar por tabela. Professor, por quê? Porque quando eu te ensinar porcentagem, você vai estar aprendendo de tabela os juros simples. Agora, tem gente que fica gravando essa fórmula aqui, juros é igual a CIT sobre 100, não tem? Essa fórmula já está ultrapassada um tempão, né? Porque quando você fala aí juros simples, nem precisa usar essa fórmula. Basta usar as técnicas que eu vou te usar de porcentagem, tá certo? Beleza. Agora, não vai estudar juros compostos, hein? Não tá no edital, hein? Certo? Deixa eu ver mais o quê? Sistemas do primeiro grau. Pô, sistemas do primeiro grau não precisa falar para você que são aquelas questões que envolvem duas letras, assim, x mais y é igual a 80, 2x menos y é igual a 40. Aí você resolve isso aí. Lembrando, mais uma vez, que a banca não coloca do jeito que está aí. É uma historinha, mais uma vez, para você decodificar e montar isso aí. São questões com duas letras. Embora eu vou te dar uma informação boa. Nas minhas aulas, eu vou tentar fugir de duas coisas. Eu vou fugir de frações e fugir de questões com duas letras. Os alunos costumaram fazer assim. A razão entre Pedro e João é 3/7. Aí bota X no João e Y no Pedro. Chato demais, né? Tá curioso? Você vai ver durante as aulas. Deixa eu ver mais o quê? Sistemas de medidas. O que significa isso, sistemas de medida? Você tem que saber grau, minuto e segundo, hora, minuto e segundo, mês, quilo, grama, milímetro, decímetro, aquelas medidas. Lembra daquela escala assim, ó? Quilômetro, hectômetro, decâmetro. Então, são essas matérias aí. Normalmente, sistemas de medidas tá junto, sabe com o quê? Tá junto com isso aqui, ó. Volume. Pois é, porque ele vai pedir o volume em litros, aí você tem que saber transformar para litros, né? Veja que vários conteúdos estão unidos nas questões. Então, assim, apesar de você estudar apenas o top 1, top 2 e top 3, pode ser que caia um desses tópicos misturado com outro tópico que você não estudou. Então, sugiro você pegar de ponta a ponta todos os tópicos e eu vou te ajudar durante o curso. Tá certo? Operações com números naturais, isso aqui é a parte da matemática básica, nada demais. Fraçãozinha, o que você faz com fração, multiplicação, número com vírgula. Multiplicar número com vírgula e dividir número com vírgula. Isso você tem que saber, né? Como é que você vai aprender porcentagem se você não sabe multiplicar número com vírgula? Então, você que está muito cru em matemática, eu sugiro você começar assim. Número com vírgula, como é que faz para resolver? Certo? E uma sugestão que eu te dou, né? Para quem quer me conhecer mais, eu sou o professor Adriano. Quiser me achar no YouTube, meu canal é Aulas ao Vivo, e você consegue ver muitas aulinhas básicas que tem lá para você, tá certo? Resoluções de situações, problemas. Isso aqui é um mundo, pode ser qualquer coisa, né? Essas situações, problemas aí. Comprei um lápis, R$ 1,50, aí teve... dei 2 para o Pedrinho, comprei e dei 3 para Joãozinho, né? Aí ele devolveu um. Situações, problemas, pode ser qualquer tipo de exercício, tá bom? Eles colocam isso aqui mesmo porque se ele pôr alguma questão que não é nenhum dos 12,
Aí eles falam, é o 13. Aí não dá para entrar com recurso. Isso é técnica de banca, sabe? Deixa eu ver mais o quê? Já falei sobre a equaçãozinha do segundo grau, sistemas, razão e proporção. Pois bem, esse é o conteúdo de matemática. Grandinho, né? E esse daqui é o conteúdo de raciocínio lógico. Vamos passar o olho rapidinho no raciocínio lógico? Argumentos, conjuntos, que está aqui, ó, conjuntos, ó. E depois os quantificadores. Dentro dos quantificadores, você tem que estudar as negações, as sequências tanto de figura quanto de número, os conectivos, as negações dos conectivos, tabela verdade e as equivalências. Isso aí já dá um panorama legal para você matar essas 7 questões. É lógico que vamos dar mais ênfase nesse edital, porque tem 7, e aqui, apesar do conteúdo ser maior, tem menos questões, tá bom? Aguardo você nas aulas. Sou o professor Adriano, professor aqui do meu curso, e até a próxima. Tchau, tchau!